paz. Mary, Pai do Senhor. John. Boa noite, irmãos. Estamos aí mais um dia de culto de família, né? Vamos falar sobre acordo hoje. E peço você que vai compartilhando, né? Vai convidando pessoas aí para que elas possam também receber essa palavra, né? Esse estudo. Pai do Senhor, Charles. Deus abençoe. Saudade também, John. Deus abençoe você e sua casa. Pai do Senhor, Fabiano, Sara. Vamos compartilhando, irmãos. A gente tem uma informação aí com o pessoal que tem net, está com uma certa dificuldade, né? Então tem alguns irmãos aí que não vão conseguir assistir hoje, mas pode assistir depois, né? Vai estar gravado. Abraço, Fabiano. Saudade também de vocês. Vamos compartilhando, né, irmãos? Vamos compartilhando aí que nós vamos falar para casais hoje. Vamos falar sobre o acordo, alguma coisa muito importante, né, para o casamento. E vá compartilhando, né, para que eles possam assistir com a gente. São 8h01. Nós vamos esperar aí 2 minutinhos. Pai do Senhor, Jeremias. Pai do Senhor, Pastor Ricardo. Conseguiu, graças a Deus. Vamos esperar uns 2 minutinhos, irmãos, para nós orarmos, falarmos um pouquinho desse tema aí tão importante, né? Que é o acordo. Vamos falar de acordo. Falando de acordo, vamos falar de papéis também, né? Temos que falar. Então vai compartilhando aí, daqui a 2 minutinhos nós vamos orar já. São 8h02 pelo meu relógio. Pai do Senhor, Elvis. Ah, tá bom, Jussara tá. Estamos demais, irmãos. Muita saudade. Saudade demais. Aqui a gente tem Vivo, tem Net e tem Loga. Então dá para variar a internet aí e conseguir ficar ao vivo, né? Que Deus abençoe. Nicolas, Pai do Senhor também. Irmãos, nós vamos orar, né? Daqui a pouquinho, 1 minuto, deixa eu ver que horas são. 8h02 ainda. Esperar dar 8h03, nós vamos orar. Então compartilha aí esse vídeo, né? Para que mais pessoas possam participar com a gente aí. Hoje o assunto é acordo, né? Acordo é um tema bastante importante, né? Pai do Senhor, Christopher, Deus abençoe. Ei, meu tio, Pai do Senhor, tio Carlinhos, lá do Rio de Janeiro. Que honra, né? Que honra. Receber a família é sempre bom. Christopher e Carol, que bom. Irmãos, então nós vamos orar, né? Como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje sobre acordo, a importância do acordo. A gente vai direcionado a casais, né? Mas ele serve aí em vários aspectos. Né? Você que tem curiosidade sobre isso, a gente vai falar um pouquinho de papéis, né? Papel do homem, papel da mulher, talvez a gente toque aí na questão do machismo, do feminismo. Pai do Senhor, Rosana, Deus abençoe. Sem polemizar, né? Nossa ideia não é essa, mas falar a respeito da Bíblia, né? O que a Bíblia fala para nós a respeito disso, que às vezes dificulta, né? O nosso acordo. Vamos orar, irmãos, então, para que a gente possa começar o nosso tema. Pai do Senhor, minha mãe, boa noite, a bênção. Amém, tio, eu recebo. Pai do Senhor, Paulinho, vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E eu peço, Deus, que a tua mão seja sobre cada casa agora, sobre cada família. Meu Deus, que a tua paz reine no nosso coração. Deus, que os teus anjos estejam em volta dos teus filhos, guardando. Ó Pai, que nesse momento nós vamos compartilhar a tua palavra, Senhor. Seja o teu Espírito Santo
o professor, seja o Senhor a nos ministrar, seja o Senhor a tocar no nosso coração. Ache uma terra fértil, Senhor, e que ela produza fruto e que essa palavra venha trazer para nós, Senhor, crescimento. Nós oramos, Senhor, confiados na Tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Então vamos ler o texto, né? Para a gente começar a falar a respeito de acordo. Paz, Paulo, família inteira, Deus abençoe. O texto que nós vamos ler está lá em Efésios, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 21, para dar o contexto aqui para o nosso tema, né? Então, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou e entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém? Boa noite, Lara. Deus abençoe. Então, irmãos, nós vamos falar a respeito de acordo, né? Eu gosto muito de falar desse tema, né? Nós temos um curso na nossa igreja chamado Cordão de Três Dobras, né? Ministério Fonte de Vida, Cordão de Três Dobras. Esse curso é ministrado em todas as fontes de vida, né? Santa Maria, Santa Teresa, Recreio, nós ministramos. Ele tem um formato aí parecido com Casados para Sempre, mas com algumas diferenças, né? E é um curso que é do nosso ministério, né? Nasceu na Fonte de Vida. Nós começamos, quando começamos o ministério, ainda antes de igreja, né? Como quando Deus nos chamou aí para o ministério, nós começamos falando para casais. E Deus nos deu esse material, né, para falar de casais. E nós temos dentro desse material várias lições, aqui no índice, né? Só para os irmãos terem uma ideia, né? Aqueles que estão acompanhando há menos tempo. Aqui a gente fala de acordo, aliança, perdão, finanças, intimidade, filhos, né? Papéis, interferências externas, comunicação. São alguns dos temas que nós tratamos quando vamos falar de casamento. Mas eu tenho esse tema de hoje como um tema talvez um dos mais importantes, né? Porque ele acaba tocando em todos os outros temas que a gente aborda, né? Quando você fala de acordo, você vai falar de papéis, né? Nós vamos falar um pouquinho de papéis hoje. Quando você fala de acordo, você fala de finanças. Quando você fala de acordo, você fala de filhos. Quando você fala de acordo, você fala de interferência externa. E quando você fala de acordo, você fala também da intimidade, né, do casal. Então o acordo, ele toca, né, todas as áreas do nosso casamento. Por isso que ele é tão importante, né, e é necessário que haja acordo, né, entre o casal. E para isso ele precisa entender os seus papéis também, que nós vamos falar um pouquinho. Em Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então o que a palavra de Deus diz aqui? Que se não houver acordo para o casal, eles não conseguem
andar juntos, né? E isso é muito sério, né, irmãos? Eu sempre lembro que o meu pastor me ensinou, né, sobre casamento, porque o segredo do casamento não é aquele casal apaixonado, né, que o homem olha só para a esposa e a esposa olha só para o marido. Isso é bom, mas não é o melhor, né? Tem sempre o bom e o melhor. A gente não pode trocar o bom pelo melhor. O melhor é os dois olhando numa mesma direção. Então o casal precisa ter alvos em comum. Pai de Senhor Clédia. O casal precisa ter alvos em comum. E é muito importante, né? A gente vai falar dos aspectos, né, do acordo e como é que ele interfere, Pai de Senhor Leonora, na vida do casal. Mas eu gosto de falar muito que a gente tem um público aí de casados, na sua maioria, mas também tem os solteiros que estão nos ouvindo, né? Então para o solteiro é importante isso. Aonde que você começa a tratar o acordo? É no namoro, né? Namoro é uma fase importantíssima. Quando eu falo namoro, eu não estou falando beijo, abraço, amasso, agarro, nada disso não. O pessoal, né, às vezes fica muito preocupado com essa parte aí, ou às vezes só pensa nessa parte e não pensa no depois, né, nas coisas que vão acontecer. E aí quando casa, a surgir os conflitos por falta de acordo, exatamente. E aí esses conflitos se baseiam em quê? Em, geralmente, objetivos diferentes, pensamentos diferentes, maneiras de enxergar a vida diferente. E aí entra naquilo que eu falei, tanto na questão dos papéis, quem exerce qual papel, na questão das finanças, né? Finanças, quando a gente fala no curso, é o motivo número 1 de divórcio. O maior número de divórcios de cristãos se dá por finanças. E hoje não tem nem mais diferença do número de divórcios, né? Pesquisas falam isso, entre cristãos e não cristãos. Está igual, 50%, né, dos casamentos aí, seja cristão ou não, terminam por finanças. Se não houver acordo, né, na questão dos papéis, nas finanças, na criação dos filhos também, há muito conflito, né? Quando você tem um casamento misto, por exemplo. Pai de São Agostinho, Deus abençoe o Rio de Janeiro. Muitos cariocas hoje aí na live. Quando você tem um casamento misto, ou quando você tem um casamento entre cristãos, um cristão carnal, né, e um espiritual, já falei disso aqui esses dias, o julgo desigual entre crentes, você tem problema, né, na criação de filhos, na interferência externa, né? Você precisa estabelecer acordo. Falamos esses dias aqui, o texto em Efésios, que deixará o homem o pai. E isso precisa ficar claro, acordado, né, entre marido e mulher. E na parte da intimidade também precisa haver acordo. E todos esses acordos, eles começam lá no namoro, né? Lá no namoro que vocês vão conversar aí, o namorado futuro, né, pretendente a casamento, vão conversar sobre finanças, né? Vão conversar sobre filhos, vão conversar sobre visão de mundo, papéis, objetivos. Você imagina, né, um casal que um quer muito ser crente, missionário, falar de Jesus para o mundo inteiro, fazer obra social, e o outro quer ser um grande empresário e ficar muito rico. O que vai acontecer? Vai dar errado, né? Precisa ter uma combinação. De repente eles combinam de ficar rico para fazer filantropia, né? Aí pode até acontecer, mas o acordo ele precisa estar bem delineado antes, né? Quanto antes melhor. Por isso o tempo de namoro é um tempo de muita conversa, né? Deveria ser. De conversar muitas coisas, de trocar muita ideia, né? Para ir já preparando os acordos sobre tudo, né? De repente, um quer ter 6 filhos, o outro não quer ter nenhum. E aí casa, né? Aí vai ter um conflito. É importante falar disso, dessas coisas, né? Antes de casar. Aqui a nossa liçãozinha, para aqueles que conhecem, ela fala de uma historinha, né? Uma historinha que serve para ilustrar para nós, Pai do Senhor, Fabiano, serve para ilustrar para nós como que esse tipo de falta de acordo traz diversos problemas, né, para o casamento. Como? Aqui fala assim, um homem plantou trigo e a sua esposa plantou rosas. A gente conta essa história no curso.
Só que aí um plantou, não falou com o outro não falou com um. E aí quando começou a germinar rosa, o homem foi lá, arrancou. Porque ele falou, eu plantei trigo, plantei rosa, não sei o que está cheio de rosa aqui, ele arrancou tudo e jogou fora. E a mulher, assim que nasceu o trigo, também arrancou tudo e jogou fora. O que isso ensina para nós? Que o casal, para construir alguma coisa, eles precisam ser parceiros, né? Eles precisam ter objetivos em comum. Uma coisa que a gente sempre nota quando faz o curso, no curso a gente tem umas dinâmicas bem legais, né? Aliás, as dinâmicas e o compartilhar do curso é o diferencial, né? O devocional diário. A matéria é muito conhecida, vários pastores tratam essa matéria, mas o diferencial do curso são os devocionais, o compartilhar e as dinâmicas. E nós temos uma dinâmica nesse curso que a gente percebe assim claramente que a maioria dos casais, eles não conversam. Uma coisa muito importante, né, para casal é o diálogo, é a conversa. Né? Aquilo que eu estou falando aqui, tem que começar no namoro. Né? Eu vejo gente casada que a esposa ou o marido, né, vai reclamar, geralmente as mulheres. Pastor, ele não fala nada, ele não conversa nada, né? Ele não me fala, não combina nada, ele faz as coisas por fazer, eu não sei o que ele está fazendo, né? Não tem comunicação nenhuma. E isso, né, precisa ser visto antes, lá no namoro. Lá no namoro que a gente vai perceber essas coisas, até para você ver, avaliar, né, se você pode casar ou não com aquela pessoa, né? Porque senão você vai viver um casamento difícil, né? E isso a gente faz no namoro, é no tempo do namoro que a gente faz os acordos. Então, como eu falei, que acordo, ele é fundamental para que o casal construa alguma coisa. A Bíblia, ela tem vários exemplos sobre acordo e falta de acordo, né? Então, por exemplo, a gente tem o exemplo da Torre de Babel. Quando a gente olha para a Torre de Babel, a gente consegue aprender alguma coisa ali. Por quê? Deus olhou, né, viu que os homens estavam fazendo uma grande torre, que eles queriam chegar no céu e ter um grande nome. Essa era a ideia deles. E aí diz que teve uma reunião lá no céu, né, e eles falaram assim, ó, os homens estão fazendo, eles vão conseguir fazer. E aí Deus falou, desçamos e confundamos as línguas. E aí quando ele confundiu a língua, aquele povo se desarticulou, né, e se espalhou pela terra e não conseguiu construir o que ele queria. O que isso ensina para nós? Mesmo sendo uma situação ruim nesse caso, isso ensina para nós que a união, né, a comunicação, o alvo definido, as estratégias, o alvo, né, as coisas conversadas são conquistadas mais fáceis. E aquelas que não são acordadas, né, o nosso tema é acordo, elas se tornam mais difíceis, né? Você vê, às vezes, uma mulher está construindo uma coisa, o marido está construindo outra. As mulheres conversam mais, John? Isso aí é boato, né? Eu já vi mulheres falando que elas conversam mais porque o homem não entende da primeira vez, por isso que precisa repetir, e aí ela fala mais, né? Mas isso aí é polêmico, né? Mas o importante, irmãos, é a gente entender que a gente precisa ter acordo, né, para construir coisas, senão a gente não tem. A Bíblia tem exemplos, como eu falei, bons e ruins. Aqui eu separei alguns ruins e alguns bons, de casais que estavam em acordo, mas estavam em um acordo que não era benéfico, né, para nenhum dos dois. Exemplos, né, alguns exemplos. Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel tinham um acordo. Qual era o acordo? Jezabel era a líder, né, do casal. Acabe era mais fraco, né, de temperamento, de caráter. E Acabe, ele queria uma vinha, a gente sabe a história, Jezabel deu a vinha para ele. E eles tinham faltava a eles o que nós vamos falar agora, que é a chave, né, do bom acordo, que é a terceira dobra do cordão. É importante, né, quando a gente não tem Jesus na nossa vida, quando o casal não tem Cristo, né, na relação, fica sempre essa guerra de razões, né? Quem tem razão? É o homem ou a mulher? E aí ora um, ora outro, ora nenhum dos dois, né?
Aí, no namoro eles concordam com tudo, depois tudo passa, né, pastor? Aí, é verdade, Cléber. Tem isso também, né? É bom escrever às vezes, colocar, registrar em cartório, né? Às vezes é necessário aí para poder depois fazer uma cobrança. Ó, lembra que você fez aquele acordo? Importante. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto aí. Acabe e Jezabel tinham um acordo, só que o acordo deles era nocivo, né? Era para fazer o mal. Outro casal bíblico que tinha um acordo ruim, Ananias e Safira. Lá no livro de Atos a gente conta essa história. Ananias e Safira, eles fizeram um acordo para mentir, né? Eles tinham um terreno, a Bíblia conta, eles venderam o terreno, eles viram Barnabé, o apóstolo, né? Barnabé veio aos pés dos apóstolos e deu tudo que ele tinha, ele vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro todo e botou nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira acharam aquilo bonito, só que a motivação deles era outra, né? Eles queriam ser reconhecidos pela igreja como um casal que era um grande doador. Só que eles eram avarentos também, então o que eles fizeram? Eles venderam um terreno, combinaram de falar para Pedro, o apóstolo Pedro, um valor menor do que eles tinham apurado, acho que metade. E aí eles chegaram lá e mentiram os dois, né? Primeiro Ananias mentiu, Pedro perguntou para ele: Ananias, o terreno era teu, né? Você não tinha necessidade de entregar, mas você mentiu o Espírito Santo. Se você ficasse com o dinheiro era seu, você não tinha necessidade. E aí Pedro falou: por causa disso você vai morrer. E foi no Novo Testamento, irmão, no tempo da graça. Ananias morreu, os diáconos recolheram o corpo, e assim que Ananias saiu, Safira chegou, Pedro fez a mesma pergunta, ela contou a mesma mentira. Boa noite, Thiago, Deus abençoe. Trabalhando aí, mas assistindo, glória a Deus. Da mesma forma que Ananias morreu. Outro casal, né, que teve uma união ruim, né, a princípio, foi Davi e Betseba. Davi e Betseba tinham um acordo no adultério, né? Na mentira, apesar de que Betseba não tinha condição de falar muita coisa, porque não podia se opor ao rei, né? Mas ela não foi inocente em tomar banho na frente da varanda do rei, né? Não foi. Então eles tinham um acordo. Outro, Adão e Eva, né? A mentira de Adão e Eva, quando Deus chegou lá e perguntou para Adão: o que você fez, Adão? E ele falou: que o Senhor me deu, ela que me enganou. Então ali começou o efeito do pecado, né? Mentira, engano, trapaça. E depois Eva, da mesma forma, Deus perguntou: o que você fez, Eva? Ela falou: não, Senhor, foi a serpente. Então aqui a gente vê vários acordos de vários casais nocivos. Então, todo acordo que é bom, né? É importante. Estamos falando aqui de acordo, que ele é fundamental para o casal caminhar e construir, mas nem todo acordo é esse aqui. Aqui na nossa lição fala de um acordo bom, que era de Áquila e Priscila, né? Que era um casal que era um casal de missionários que receberam Paulo, né? E apoiaram o apóstolo, e era um casal que tinha em comum, acordado entre eles, promover o reino, né? Ajudar o reino de Deus, serem evangelistas, serem missionários, hospedar, né, pessoas, promover o reino. Então era um bom acordo. O importante, né, quando a gente olha para Eclesiastes, que é o tema do nosso curso, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, quer ver? Vamos ler. Eu sei que você conhece o versículo, mas a gente quer ler para deixar claro aqui o que faz diferença nos nossos acordos. Ó, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, né? Pois uma corda ou cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Então o que é essa terceira dobra do cordão? Para nós, né, cristãos, é muito fácil responder isso. A gente sabe que o casamento, né, o casamento cristão, ele é feito esposo, esposa e Deus, né, o Espírito Santo. Então, quando a gente vai falar de acordo, fica mais fácil falar de acordo nessa base, né? Um casamento que tem 3. Por quê? Num casamento que tem 3, você entende, como eu falei aqui no começo, que ora o marido vai achar que está com a razão, ora a esposa vai achar que está com a razão,
e eles podem ter um conflito, não chegar a acordo nenhum. E quando o casal não é temente a Deus, isso vai ser um problema sério, né? Porque vai ficar sempre essa luta de quem tem razão, a queda de braço. Mas quando um casal é temente a Deus, quando existe o cordão de 3 obras, o acordo vai ficar mais fácil. Por quê? Porque tem horas que ele vai pensar uma coisa, ela vai pensar outra, eles vão conversar, eles vão debater, isso assim de forma positiva, tá? Não estou falando de brigar, de discutir, não. Mas de discordar. Discordar não é pecado, tá, irmãos? Tem gente que acha que discordar é pecado, né? Discordar não é pecado. E quando a gente fala de submissão feminina, vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho mais disso, a submissão não é subserviência, são duas coisas diferentes, importantes, né? Uma mulher submissa fala, uma mulher submissa opina, uma mulher submissa discorda, uma mulher submissa dá opinião, uma mulher submissa dá conselho. Aliás, ela é a auxiliadora idônea, ou seja, adequada, né? É a boa conselheira, foi feita para isso, está ali para essa situação. Então é até loucura de um homem sábio, né, não ouvir a sua esposa. Ele deve ouvi-la sempre. Ela é adequada para isso, né? Deus colocou ela ali. Pastor, mas a minha não é adequada. Ué, irmão, então você não orou? Né? É igual aquela história da mulher que fala que o marido não é sacerdote. E aí você, né, como é que foi? E agora, pastor? Casou assim, a gente estava namorando, só beijando na boca, não conversou nada, não viu nada, que era carnal, que era espiritual, casou, e agora? Como é que faz? Agora, oração, né? Muita oração. Oração para poder as coisas entrarem no lugar. Mas vocês têm uma vantagem, por quê? Vocês têm a Bíblia. Vocês têm a Bíblia, né? E aí como é que vai ficar? Ah, a razão é minha, a razão é sua. Não, aí os dois, né, como é um cordão de 3 obras, eles vão entrar num acordo mais fácil, porque eles vão ter como prumo ali, né, como fiel da balança, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Né? E é sério isso, porque quando você pega o texto de Efésios, a gente precisa olhar o texto de Efésios com cuidado, né, irmãos? Com bastante análise, senão a gente erra. Eu gosto até de começar do versículo 21. Quando você pega em Efésios 5, 20, o 22 fala: esposa, sujeitos cada um ao seu marido como ao Senhor. E os maridos gostam muito dessa parte. Mas se você começar do versículo 21, fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No 21. Aí no 22, esposa, sujeita cada uma ao seu marido como ao Senhor. O que isso quer dizer para nós? Né? Que ambos, o casal, estão submissos à palavra de Deus, né? A Bíblia, aquilo que está escrito. Então, eu sempre gosto de dizer que a submissão implica numa missão. Pai do Senhor Carmen, Pai do Senhor Giovanni, a submissão implica numa missão. Então, para que haja a submissão, que é uma missão dentro de outra missão, precisa ter a missão principal. E essa missão principal, né, que vem do marido, que tem a função, né, de liderança, vamos falar disso aqui, se der tempo, ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser bíblica. O marido pode fazer o que ele quiser, pastor? Não. Ele pode ter o bel prazer dele, levar a família para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. Não, ele precisa ser bíblico, né? Ele precisa ter temor de Deus. Pastor, mas eu casei com um ímpio. Tem muitos detalhes, né, que a gente pode falar. Você não vai fazer, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai seguir um conselho desse tipo. Outras coisas, né, elas exigem essa submissão, né? Primeiro ao Senhor, depois ao parceiro. Porque a submissão, né, ela acontece ao Senhor. É como a questão da igreja, né? Quando a gente olha aqui Efésios, o texto todo, ele vai falando assim, ó, marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, tudo bem, já ouvimos isso várias vezes. Aí, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a esposa deve estar sujeita ao marido. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a obediência ou a submissão, que seja, ela precisa ser conquistada. Como? O líder, no caso aí, vamos falar do marido, né? O líder é o servo principal. Porque quando a gente fala de liderança, geralmente a gente tem uma mente carnal, né? A nossa mente está sendo transformada.
Então a gente fala de liderança, a gente pensa em aquele que manda. Mas Jesus ensinou a liderança da toalha. Ele inverteu, né? Então o marido é o servo. Olha só que loucura, né? Como é que muda? Quem quer ser o servo? O servo. Ah, o servo. Quem é o servo? O servo é o marido. Ele tem essa função, né? E ele tem esse amor que a Bíblia fala, ele é um amor sacrificial. É comparado ao amor de Cristo, né? Então, para que o marido conquiste essa liderança, né? Quem não quer servir alguém que morre por você? É como a história de Cristo e a igreja. Efésios deixa claro, né? No Velho Testamento estava a lei. Os homens não cumpriram de jeito nenhum. Aí no Novo, Jesus veio e morre na cruz, né? O amor de Jesus nos constrange e a gente deseja obedecê-lo. É uma luta, né? Na nossa carne e tal, mas a gente deseja. Jesus conquistou, né? Ele nos constrangeu. Por quê? Porque ele nos serviu. E assim deve ser o marido com a esposa, dessa forma. É essa a intenção bíblica, né? Porque o marido tem um amor sacrificial, de serviço à sua esposa, e aí eles vão ter uma parceria. Por isso que precisa ser um cordão de 3 dobras, por isso que esse acordo precisa ser bíblico, porque aí funciona, né? Pastor, mas se um não cumprir, vamos falar disso daqui a pouco. Da mesma forma o marido deve amar, né? Eu falei, e o versículo 29, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Então o marido não odeia o próprio corpo, porque a esposa, né? Alimenta e cuida. Nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e tal. Grande esse mistério, falamos sobre isso já. Então, irmãos, para que haja esse acordo precisa ser bíblico. Aí agora, se eu casei com um ímpio, né? Ou vice-versa, um homem ou uma mulher ímpio, falamos isso aqui semana passada, né? 1 Coríntios 7. Que o crente não abandona o ímpio, né? O crente, se abandonado pelo ímpio, ele está livre, mas ele não abandona o ímpio. E como é que faz para ganhar o ímpio? Aí é uma tarefa mais difícil, né? Você não fez aquilo que eu falei aqui. Quem chegou depois, pega o vídeo do início para você entender. Você não fez aquilo que você devia fazer lá no namoro, né? Deixar as coisas acordadas e tal, direitinho. E aí vai dar alguns tipos de problema, mas você tem esperança, que é o quê? Pai do Senhor Fábio, Deus abençoe você, que saudade, prazer ter você aqui na live também. Então, e aí a gente precisa ganhar em amor, né? Como Cristo ganhou a igreja, aí o cônjuge cristão vai ter que trabalhar para ganhar o outro, né? Em amor, né? O constrangimento do amor é que vai fazer a diferença. E aí o casal precisa olhar para um lado só. Queria falar um pouco de papéis, porque quando a gente fala de acordo, né, para que o acordo aconteça, os papéis precisam ficar claros, né? E aí eu queria tirar alguns mitos aqui sobre papéis, né? A gente sabe, né, quando eu já li o texto aqui para vocês, de Efésios, né? Mulheres sujeitas ao seu marido e tal, marido amar como Cristo amou, né? Já sabemos isso aqui. Mas eu queria ler um texto que ele também é muito esclarecedor para a gente a respeito disso. Porque a grande confusão que acontece para muitos é achar que um é melhor do que o outro, né? E a Bíblia, né? A Bíblia, ela não é machista, você que pensa que ela é, né? E nem femista. Hoje tem uma diferença, né? Você pega aí depois no Google, não sou especialista no assunto não, mas tem um pessoal especialista aí na igreja, você acha, sobre feminismo e feminismo, né? São coisas diferentes. No feminismo, é um movimento que quer colocar a mulher acima do homem. No feminismo, hoje, a definição mais clara, é aquele que quer resgatar o valor que a mulher tem. E quando você pega na Bíblia, 1 Coríntios 11, deixa eu ver a partir de onde. Do versículo 11, 1 Coríntios 11, olha o que diz. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. O homem nasce de mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmo, né? Não, aqui é só até o 11, 12 mesmo. Então o que a Bíblia deixa claro para nós, e nós precisamos entender, irmãos? Homem e mulher têm um valor igualzinho para Deus. Igualzinho.
Já cheguei a falar com meus filhos aqui, quando você entende que em Deus, né, por isso que o curso de sexualidade é bom de fazer, você que nunca fez, né, de repente a gente põe uma live aí de sexualidade, ou, né, se Deus abençoar e voltar, a gente pode fazer esse curso até na igreja. Mas quando a gente entende, né, que homem e mulher têm o mesmo valor, em Deus está toda a feminilidade, toda a masculinidade, né? Da onde vem? Ah, o masculino vem de Deus, né? Deus esteve com Adão ali, aquele tempo e tal. E depois Deus esteve com Eva, antes de Eva encontrar Deus, porque foi Deus que a formou, Deus esteve com ela, né? E tudo que é feminino, Eva aprendeu com Deus. Então, em Deus está o feminino e o masculino, né? Cuidado. Cuidado com isso. Ah, mas Jesus se manifestou como homem. Sim, se manifestou como homem. A cultura daquela época não ouviria uma mulher, né? Então Deus é sábio e fez assim. Mas para Deus não há diferença, né? Paulo fala isso claramente quando ele fala: para Deus não há bárbaro ou cita, grego, né? Judeu, homem ou mulher. Tudo igual para Deus. Tem o mesmo valor, né? A mesma relevância, igualzinho, não tem diferença nenhuma. Né? Então Deus não é machista nem feminista. O feminismo é interessante. O próprio com Priscila, né? E você vai ver várias vezes várias referências às mulheres, né? Então a questão de valor precisa ficar claro para nós que não há valor diferente. Há papéis diferentes. Até por causa da Constituição, né? Você vê fisicamente, não precisa nem a gente comentar, homens e mulheres são diferentes, né? Deus fez diferentes, tem um motivo para ser diferente. Quando você fala até do emocional, né, geralmente as mulheres emocionais, né, até porque elas têm esse papel de conciliação, né, entre pais e filhos. A mulher faz esse papel, eu gosto de falar sempre, muito parecido com o papel do Espírito Santo, né? Ela consola, né? Ela promove a conciliação. Então tem um papel muito semelhante, né, às manifestações do Espírito Santo na Trindade. E um papel fundamental, como diz aqui, depois você pode ler, 1 Coríntios 11:11. A mulher não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Quando você une homem e mulher no casamento, você tem a perfeição de Deus. Tá travando aí, Nicolas? Alguém mais tá com o vídeo travando? Quem tá ouvindo bem aí, sem travar, dá um joinha aí para nós, para saber se é lá do Nicolas ou se é todo mundo. Não sei qual é a internet que você tá usando. Na mãe tá travando também. Alguém mais aí travando? Quem tá ok, vai e volta. A internet não está muito boa, né? Mas quem tá ouvindo bem, dá um joinha. Merielle tá bem. John tá dando para assistir. Christopher, qualidade do vídeo. Michelle tá ok. Bom, nós vamos então continuar aqui, né? E vamos me avisando aí se houver um problema maior, né? Então, alguns entendem essa questão de obrigado, Lil, aí tá ok também, né? De valor, né? Então, homem e mulher têm o mesmo valor para Deus. Obrigado, Fabiana, aí tá ok. Da Rosana tá travando, da Fabiana tá ok lá na Inglaterra, irmão, tá longe. Então a gente precisa entender que o valor é igual. Agora, Deus colocou o homem de cabeça. Agora, muitos confundem, né, sobre essas coisas. A gente, quando começou o curso, falava assim: quem cuida da finança? O homem. Hoje eu já digo assim: quem cuida da finança? O mais sábio, né? O mais sábio. Ó, o Thiago tá na Rede Móvel, falou que tá ok. Lá no Rio tá travando, na Inglaterra tá ok. O Rubens tá ok, né? Tá misto aí. Depende, acho que dá mais a internet de vocês. Porque se tem alguém recebendo bem, é porque daqui tá saindo bem, né? Então, irmãos, a gente precisa entender, né, voltando no nosso assunto aqui, que
existem funções diferentes, né? A gente gosta de falar no curso, a gente fala assim, um homem é aquele que direciona, pastoreia, sustenta, provê, né, para filhos e esposa. Quando você pega o texto de Efésios, ele dá uma responsabilidade do homem, né, para entregá-la pura, sem mácula, fala de um pastoreio, né, está falando de um pastoreio. E essa função, né, como eu falei, quando você tem homem e mulher temente a Deus, que busca em Deus os valores corretos, na hora de ter o acordo vai ser muito mais fácil. Né? Por quê? Porque a palavra. E aí, tendo o entendimento da palavra, eles acordam de uma forma muito fácil. Né? Então, às vezes a gente quer resolver um monte de problema do casamento. Ah, pastor, tem um problema na área de finanças, problema na área de filhos, problema na área da intimidade, um problema. E às vezes o problema é um só, é um problema de carnalidade, ou de falta de busca de Deus, né? Porque quando a gente tem os valores de Deus, aí você resolve finanças mais fácil, resolve intimidade mais fácil, filhos mais fácil, né? Todos os acordos serão mais fáceis, porque os valores de Deus vão estar impregnados. A gente sabe que tem um tempo que o casal precisa de discipulado, né? Que alguém oriente, o valor de Deus é esse, o valor de Deus para essa questão é esse, é essa, o valor é aquele, mas a gente precisa também buscar crescer o valor. E no caso dos papéis, né, você não tem como alterar os papéis, né? Os papéis, eles são de Deus. Lembrando sempre, né, de novo, que a gente tem aquela visão da mulher submissa, que não tem plano, que não tem estudo, que não faz nada, que não pode ser empresária. E quando você vai para Provérbios 31 e vê a mulher sábia lá, ela é empresária, né? Ela dá ordem aos seus funcionários, ela tem uma série de coisas. Então isso deve fazer parte, né? Um bom homem, um bom sacerdote é incentivar a sua esposa nos seus talentos, nas suas habilidades, na sua carreira, né? Entendendo que ele deve buscar a direção. E sendo ele que dá a direção para a família, para a esposa, para o filho, ele tem que buscar Deus mais ainda. Porque como é que ele vai dar uma resposta bíblica para sua esposa se ele não está buscando a Bíblia? E aí ele está cometendo um erro, né? E aí a auxiliadora, sem ser chata, né? sem ser a goteira que pinga, que a Bíblia fala que é melhor morar, né, embaixo da goteira do que com a mulher rixosa, não pode ser rixosa. Mas ela tem que ser sábia, né? E cumprir o papel de auxiliadora, opinar, falar para meu marido, você está precisando buscar Deus, né? Está precisando orar, está precisando ler a Bíblia, está precisando, né, ter entendimento da palavra. Como é que ele vai ensinar? Essa época não é uma época rica, né, irmãos? Porque a gente está em casa aí, esse dia eu estava até pensando em lançar uma campanha para nossa igreja. A gente postar aí, vocês todos, né? Todo mundo, a igreja inteira, postar vídeos aí dos cultos domésticos. Fico curioso para saber do culto doméstico. Como é que está acontecendo? Será que está tendo revistinha da EBD com os filhos? EBD, marido e esposa, estudando junto, ouvindo louvor, fazendo oração, né? Porque é esse tempo. E quem vai puxar isso na casa? O sacerdote, né? O marido. Ele é o pastor. Então você vê, né, como é que é importante para que haja o acordo, né? O marido vai chamar a esposa para ler a Bíblia, para orar, né? E aí para ele fazer isso, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que estudar a Bíblia, pastor, mas ele tem que trabalhar, mas ele é o sacerdote, ele é o líder, ele sabe, né? Ter líder é o servo, líder dá trabalho. Não é fácil, né? Ele que dá a direção, a provisão. Hoje a gente sabe que muitas mulheres, né, trabalham fora e tal, e essa provisão é compartilhada. E não é justo, eu sempre falo para o pessoal que a esposa e o marido trabalham fora, aí mais ainda, sempre pode fazer isso, mas mais ainda, dividir as tarefas, né, de casa, porque os dois trabalham fora, então os dois precisam dividir a tarefa, né, precisa ter acordo nessas coisas. Até porque isso, se não tiver acordo aí, vai afetar outra área, né? Que é a intimidade, mulher com jornada tripla, né? A mulher trabalha fora, faz a janta, cuida do filho, cuida do marido, e a intimidade vai para o espaço, porque ela está exausta, morta, cansada. Eu sempre digo que o marido que ajuda, né? Isso aí é afrodisíaco, né? Você estimula. Então, e quem faz a obrigação da provisão, né? É marido. E provisão eu falo em todos os sentidos, não é uma provisão só
do alimento físico, mas todos os alimentos, provisão de tudo, né? Do ambiente. A Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica, fala, o marido sábio edifica sua esposa. Se você edificar ela, vai ter paz em casa, né? As coisas vão ficar melhores. Agora, uma mulher estressada, uma mulher com medo, uma mulher desesperada, uma mulher insegura, né? Porque todas essas questões têm que vir do marido. Você vê como é que ser líder não é fácil, né, irmão? O pessoal acha que ser líder é só mandar, né? Aí você tem que manter essa estabilidade, deixá-la segura, né? Em paz, tranquila, né? Para que as coisas aconteçam. E essa provisão, essa direção é dele, a proteção também, né? Funções do marido, proteger o filho, os filhos e a esposa. E essa proteção, ela vai em todos os sentidos, né? Por exemplo, a gente fala de proteção física, muito fácil de entender essa. Mas as outras, a proteção emocional, o marido que não guarda a esposa, né? Você quer ver uma coisa comum que acontece entre nós? Deixa eu ver se tem tempo. Tem. Por exemplo, o marido briga com o irmão da igreja. Briga assim, discute, né? Tem uma diferença com o irmão, com uma pessoa qualquer. E aí ele vai e desabafa isso com a esposa. Aí passa um tempo, ele resolve a questão com o amigo dele. E aí a esposa vê que ele resolveu, mas ela não resolveu. Ela está magoada ainda, está aborrecida, né? Então a gente precisa ter cuidado, né? As palavras, né? Como diz lá em Provérbios, tem que ser cuidadosos, porque não falar determinadas coisas do que você depois pedir perdão, resolver coisas que você falou. Então o marido tem essa proteção emocional também. É necessário, né? Eu sempre digo assim, quando o filho fica nervoso, né? Pai, aí vai, agarra na saia da mãe, fala, mãe, o que nós vamos fazer? A mulher agarra lá no marido, marido, o que nós vamos fazer? E o marido, né, mesmo sem saber para onde vai ainda, ele diz para a mulher, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Depois ele entra no quarto, fecha a porta, ora, fala com Deus, e aí ele acha paz, acha descanso, acha direção, e traz essa direção, essa paz, esse descanso para sua família, né? Por isso que a função é importantíssima. A mulher, como diz 1 Pedro 3,7, né, é a parte frágil, o vaso frágil. Apesar da Rita Lee falar que o sexo frágil não foge à luta, né, eu acredito nisso, ele é frágil. Né? Frágil em que sentido, pastor? Não estou falando da questão de valor, de fibra, de caráter, nada disso. Frágil no sentido físico, né? A gente falou aqui da questão emocional, que a mulher é mais emocional, mas ela consola, né? Ela concilia, ela tem essa função importantíssima na casa, né? De falar com o filho, ó, vai lá e respeita que é seu pai, e dizer pro pai, ó, pega leve com seu filho, e de dar um bom conselho também, né? A mulher tem que ser aquela que como eu falei, ativa nesse processo, né? Dizer pro seu marido, ó, esse é um bom caminho, isso aqui é bom, a gente poderia fazer isso, mas não pode ser aquela que fala, ó, isso aqui é um mau caminho, aí ele vai e faz tudo errado, quebra a cara, né? No final ela fala o quê? Eu vi as irmãs falar daqui, ó, elas falam, tamo junto, né? Conta comigo, né? Pode deixar que a gente vai resolver isso aí. Precisa estar junto, precisa ter parceria, né? Então, irmãos, para que esse acordo seja abençoado, né? Precisa haver a terceira dobra do cordão, precisa haver essa busca da palavra, precisa entender os papéis, né? O valor que cada um tem, e tudo isso a gente vai achar na palavra de Deus, né? Por isso que é o cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. O cordão de 2 dobras ele quebra muito mais fácil, né? Que ora a mulher, como eu falei aqui para a gente orar, né? Finalizar. Ora um vai ter razão, ora o outro vai ter razão, mas quando você tem a Bíblia de suporte, é a Bíblia que vai resolver o dilema, né? Ah, que você eu acho assim, eu acho aquilo, mas o que a palavra de Deus diz? O que Deus fala a respeito disso? Né? A mulher fala com o marido, eu estou com ódio do fulano. Aí o marido vai falar, é isso mesmo, ele não presta. Não, ele vai falar assim, ó, a Bíblia fala que a gente tem que andar a segunda milha, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que fazer assim, né? Ou legislar em causa própria aí, o pessoal que está me ouvindo, os pastores. A mulher fala, eu estou com raiva do pastor, é o pastor da igreja, né? É o nosso líder, eu tenho que orar por ele, vamos orar, mas Deus vai mudar o coração dele.
coração duro do pastor, Deus vai mover, ele vai ser melhorzinho. Vamos abençoar ele. Hoje, né, irmão, outros princípios, quer ver um princípio para dar polêmica, assim, só um pouquinho. Nós temos que orar pelo governador do Espírito Santo, pelos dois, né? Nós temos que orar pelos dois. Seja você de que pensamento político for, a Bíblia nos manda orar pelas autoridades, né? Pelo pastor, presidente, governador, prefeito, todos eles. Então é um princípio bíblico e a gente precisa, né, colocar ele em prática. Então os acordos serão muito mais fáceis se houver Bíblia na conversa, se houver a palavra de Deus, né, como nosso guia em todas as coisas. Amém, irmãos? Eu espero ter abençoado vocês, né? Eu quero dar alguns recados, não saia antes de eu dar esses recados. O primeiro recado importante, a gente colocou um link tanto no Face quanto no Instagram sobre as lives. E a gente queria um retorno aí dos irmãos, né? Um questionáriozinho simples, tá lá quem está no grupo WhatsApp da Fonte também tem lá. A gente passou para os outros pastores também da montanha, todos eles já têm o link, para que cada um de vocês nos dê informações sobre qual o melhor horário para você assistir, que lives que você assiste, né? Principalmente você conhece um irmão da nossa igreja que não assiste, né? Ele é o alvo principal. Por que ele não assiste? A gente quer saber por que ele não assiste e o que nós podemos fazer para que ele assista. Você que está com dificuldade de assistir também, responde o questionário. A gente quer melhorar para servir os irmãos melhor, né? O líder serve, né? Aquilo que a gente estava falando aqui no começo. Lembrando que amanhã a gente tem a aula de batalha espiritual com o pastor Ricardo, sempre 9h30 da manhã. O café com oração aí, Bíblia, com nossos levitas, trazendo louvor maravilhoso, né? E sábado tem o pastor Claucione trazendo a palavra. Domingo de manhã tem EBD, tá, irmãos? A nossa EBD amada aí. Agora é 9h30 para você dormir um pouquinho mais e participar, né? Teve semanas aí a gente ter 1.500 pessoas no EBD, mas teve semana passada a gente teve um número pequeno. Então se mobilize, né? Assista. EBD é muito importante para nós. É a EBD que formou os pastores, os bispos, os apóstolos, todos que você conhece foram formados, né? Começaram lá na EBD, então valorize a EBD. A gente também falar de contribuições. A gente precisa, né, arrecadar quilo, irmãos, e itens de higiene e limpeza aí para ajudar. Tem pessoas precisando. Hoje o Paulinho esteve lá na igreja, a Rose está sempre com o Rubens. Então se mobilize aí para entregar lá na igreja os quilos, né, o material de higiene e limpeza, para ajudar quem precisa, né? Primeiro os nossos irmãos, depois os de fora. O João está sonhando aí fazer marmitex para o pessoal em situação de rua. Não conseguimos ainda, mas não desistimos do sonho, né? Você que quer sonhar com a gente, ajude e faça suas contribuições, suas ofertas e dízimos aí via Cicobi, via PicPay, ou procure o tesoureiro da sua igreja para você poder contribuir. Amém, irmãos? Eu queria orar por vocês, pelas famílias. Eu queria que você que está juntinho da sua família, da sua esposa, pegasse nas mãos dela aí, né? Vamos orar para que haja acordo, né, irmãos, nas casas. Aproveitar aí pelos pedidos de oração, tem gente pedindo aqui pela saúde de alguns irmãos, orar pelo estado do Rio, né? Vamos orar, sim, vamos orar por aqueles que estão precisando. Amém, irmãos? Dá a mão aí para sua esposa, para sua família, você que está perto. Jesus, nós queremos colocar, meu Deus, essa palavra, Senhor, debaixo da tua mão, da tua graça, Senhor, que o teu poder possa fazer com que ela germine, Senhor, no coração dos casais que estão nos ouvindo, das famílias, dos solteiros também, daqueles que vão se casar ainda, Senhor. Pai, que esse ensino frutifique e traga felicidade, traga bênção, traga prosperidade, porque esse é o objetivo da tua palavra, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés. E que assim seja, Senhor, na vida dos teus filhos. Eu quero abençoar, Senhor, cada casa que nos ouve agora, que a tua mão protetora seja sobre os teus filhos, livrando de todo o mal, Senhor, da peste, livrando da doença. Pai, trazendo saúde, trazendo, ó Deus, a provisão de tudo que é necessário. Abençoa, Senhor, os pastores, fonte de vida, cada um dos irmãos, os pastores também que nos ouvem aqui, nossos amigos, os irmãos que estão lá longe, Senhor, na Europa, nos Estados Unidos, em outros estados. Oramos em especial, Senhor, pelo pedido aqui sobre o Rio de Janeiro, Senhor, tem misericórdia, Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Vila Velha, sobre cada cidade.
o Deus que nos ouve agora, Deus, que a tua mão seja sobre nós, que esse tempo passe, Senhor, e que nós possamos estar reunidos, Senhor, mais uma vez, para glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja na terra, Senhor, nos dá sabedoria, abençoa aqueles que sofrem, Senhor, visita agora, Deus, os hospitais, Senhor, onde estão os médicos, os enfermeiros, os doentes, as UTIs, Senhor, tem misericórdia desse planeta, Senhor, traz o refrigério sobre nós, nos dá uma noite de paz, Senhor, abençoada na tua presença, guardados pelo teu Espírito, Senhor, que tenhamos uma noite revigorante, que amanhã, Senhor, possamos glorificar o teu nome, Senhor, com a esperança que vai nascer, Deus, com as misericórdias que vão se renovar. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, continua conosco, abençoando cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, que tenham uma noite aí de descanso, né? Abençoada. E participe, né? Amanhã tem mais, 9h30 da manhã, temos louvor, adoração. Compartilhe, né, esses vídeos, você pode compartilhar. E você, às vezes que não tem conseguido assistir todos, você pode acessar a página da igreja. Todos os nossos vídeos, eles estão com título, né? Porque fica mais fácil de você procurar pelo título que você tem interesse. Então você pode ir lá na página, não tem problema nenhum, assistir aquilo que chama mais a sua atenção, né, para a sua edificação, e assistir no seu horário, no seu tempo, compartilhar, né, com as pessoas que você ama. Né? Então que Deus possa abençoar todos vocês, né, um bom descanso, fiquem com Deus, e amanhã em 9h30, se Deus quiser, estamos aí na live, né? Fiquem com Jesus. Eu vou demorar um pouquinho aqui para sair por causa do delay. Tem um delay aí que, se você desligar rápido, parece que cortou o vídeo, né? Então vou demorar mais um pouquinho. Fiquem à vontade para sair. Beijo no coração de todos. Deus abençoe, Fabiana. Deus abençoe aí a Inglaterra, os irmãos estão aí. Deus cuide e guarde vocês aí. Todo mundo, tá? Pessoal de fora aí também, vocês estão de outras cidades, estado, país, pode responder, tá lá o linkzinho no Instagram e no Face. Que bom, Charles, que abençoou. Deus abençoe a sua vida e a família, né? Glória a Deus. Boa noite, Paulinho. Deus abençoe você, Karine. Amém, irmãos? Aqui, fiquem com Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.